para que serve o interruptor? A gente vai, daqui do quadro sai o neutro e a fase. Se não tivesse o interruptor, a gente ia mandar a fase e neutro direto para a lâmpada e a lâmpada ia ficar acesa o tempo inteiro, certo? O azul é neutro. O azul a gente usa para neutro. Preto, vermelho e branco, geralmente. Isso está na norma também, mas se eu tiver... A prof passou lá as Se eu cores, lembra? errar algum aqui, depois se eu esquecer. E o amarelo geralmente a gente usa para retorno. O que é como fazer uma lâmpada funcionar? A gente precisa ali mandar para ela um fio fase e um fio neutro, saindo aqui do quadro, certo? A gente não quer que essa lâmpada fique acesa o tempo inteiro, então por isso que a gente usa o interruptor. Beleza? O neutro, ele nunca é interrompido. Aí isso aí quando a professora estiver entrando na norma, vocês vão entender por quê. Então o neutro, ele sai aqui desse barramento aqui, tá vendo que ele não é interrompido nem aqui dentro. A fase chega aqui, ó, bem lá da rua, aqui bifásico, tá? Vem duas fases lá da rua. Vem aqui para esse disjuntor, que é o disjuntor geral, geralmente, quer dizer, toda casa tem que ter um disjuntor geral. Eu falo geralmente porque eu estou considerando tudo que eu vejo de errado por aí. E daqui ele distribui nos circuitos, né? E aqui, então é sempre fase. A fase ela é interrompida pelos disjuntores aqui e pelos interruptores em cada cômodo, em cada ponto de iluminação. O neutro ele vai sair daqui, desse barramento aqui, então o neutro chegou lá. Esse aqui é um outro tipo de disjuntor que a gente não vai falar hoje, né? Ele vem para cá e daqui ele vai direto para a lâmpada. Então quando você for fazer uma instalação de iluminação, você vai perceber que o neutro ele vai sempre direto do quadro até os pontos de iluminação e ele é o mesmo para todos os pontos. E a fase é que ela é interrompida. Então, se o nosso ponto de iluminação estiver aqui ou lá, que seja, vocês vão ver que o neutro vai sair daqui, vai passar por aqui, vai subir aqui e vai chegar lá. Vamos colocar como se tivesse. Aqui a gente vai ter que ter um ponto de iluminação, então. A iluminação aqui, o ar-condicionado lá. O neutro, ele vai sair daqui, vai passar aqui, vai chegar aqui na lâmpada, certo? Enquanto eu não estou falando de tomada. Então, aqui, vamos supor que aqui vai ser o nosso ponto de iluminação. O neutro, ele tem que chegar aqui, certo? Então, ele sai daqui e vai para lá. Tá lá na legenda. Aí o que acontece? Quando vocês virem isso no projeto, vai estar lá assim, ó. Aqui. Que isso aqui são esses fios aqui dentro dizem respeito ao circuito 1. Se o circuito 1 vai ser o circuito de iluminação, se vai ser o de tomada, aí depende do. O fio neutro, como ele não passa pelos disjuntores, ele nunca vai estar atrelado a um circuito. Então sempre vai ter lá, vai estar um neutro passando aqui. E o neutro passando aqui. Ele é o mesmo para todo mundo, vamos dizer assim. Tá? Quando a gente estiver falando de fase e de retorno, aí sim você tem que separar cada circuito. E às vezes, dentro do mesmo trecho, vão passar fios fase de diferentes circuitos, por isso que você tem que colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, enfim, independente, e fios retorno de diferentes circuitos. Para acender a lâmpada que vai estar aqui, a gente precisa de neutro e fase. A fase é que ela que é energizada, ela que traz a corrente para aquele ponto de iluminação. Se eu ligar direto a fase aqui, junto com o neutro nessa lâmpada, que lâmpada eu tenho? Né? O que vai acontecer? Ela vai ficar ligada direto. Então eu preciso interromper essa fase através do interruptor. O fio retorno, aquilo que a gente chama de retorno, ela é a extensão da fase depois que passa pelo interruptor. Então quando vocês verem qualquer esquema, ou mesmo a instalação pronta, ela vai ser o neutro direto na lâmpada, a fase saindo do disjuntor até o interruptor, e aquilo que a gente chama de retorno é o que sai do interruptor e volta para a lâmpada. Beleza? Já aqui a gente liga por último, tá? Ligar no disjuntor é sempre no final. Primeiro você vai passar toda a infraestrutura, depois você vem e faz os testes e liga aqui. Então olha só, o neutro, eu passei aqui, aqui vai ficar nosso ponto, tá? De iluminação. Depois a gente põe aqui o spot, põe a lâmpada. E ele vai vir até a barra de neutro aqui. A fase, como eu falei para vocês, ela sai daqui e vai até o interruptor. Se ela fosse direto, a lâmpada ia ficar aqui lá direto, e isso que a gente não quer. Então vamos supor que o interruptor fosse ficar aqui. Tá bom?
Esse fio fase aqui, então aqui é a fase que vai trazer corrente para esse interruptor, depois a gente vai mandar para a lâmpada que vai ficar aqui, ele vai estar em algum desses disjuntores. Quando vocês forem olhar no projeto, vai ter ponto, 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 olha só, a gente está falando de um ponto de iluminação com um interruptor. Estou dando um exemplo do simples agora por enquanto, tá, professor? Depois a gente, quando for fazer o definitivo... É do outro lado. Como assim, do outro lado? É no banheiro, sim. Não, eu estou dando um exemplo do simples aqui. Aqui não é nem o quarto ainda. Aqui eu só estou dando um exemplo de uma ligação de um ponto de iluminação. Tá bom? Não é nem o quarto ainda. Não, porque... Né, vamos devagar. Se o interruptor for ficar aqui, ó, o interruptor está aqui, né? O nosso, ó. Vai ser fácil de... Está aqui o nosso, a lâmpada está aqui. O neutro está vindo de lá do quadro, lá da frente. Ele chega, sei lá qual caminho que ele está fazendo. Passa por aqui, ele está subindo e está indo direto para a lâmpada. Certo? Assim como o nosso. O neutro está saindo daqui e vai direto para cá, que vai ser a nossa lâmpada vai estar ali. O fase, ele está vindo de lá, ele para no interruptor ali e dali até a lâmpada. No interruptor chegou a fase que é o preto. Ó, tá vindo do quadro, certo? A fase é aqui. Aí ela é interrompida porque a gente precisa que ele, né, que ele funcione para a gente ligar e desligar. E daqui para a lâmpada a gente pega o amarelo, que é o retorno, e manda para a lâmpada. Então aqui tem uma fase interrompida, que é o que a gente chama de retorno, né, que é passando pelo interruptor, e o neutro. Isso aqui, desse jeito que está aqui, é o suficiente para essa lâmpada funcionar. Tem que ser. O que é mais interessante nesse tipo de exercício, de vocês enxergarem, que eu acho que é o que... isso aqui é uma coisa básica, assim, se você for fazer uma ligação na sua casa agora, a partir do que eu falei aqui, simplificado aqui, você vai saber que o fio azul sai de lá, vai direto, não passa pelo disjuntor, né? Aí geralmente é o preto. E isso que eu falei que é importante também, que é o que está na norma a cor dos fios. Porque às vezes você vai mexer numa lâmpada na sua casa, aí você abre lá, porque sei lá, deu um problema que você vê que não é a lâmpada só trocada, é um problema elétrico. Aí você abre lá, tem 2 fios azuis, ou 2 fios pretos. Como é que você vai saber qual que é fácil e qual que é o neutro? Tem como saber com um multímetro, porque aí você vai ver qual que está chegando energia e qual que não está chegando energia. Mas isso dá trabalho, se eu perguntar para o camarada eletricista aqui, com certeza. Quando você vai fazer um reparo, alguma coisa, alguma instalação numa casa, esse problema da cor dos fios. Então aqui ajuda, você saber qual fio você pode cortar, ou como você vai fazer para não tomar um choque, para não ter um curto-circuito. É bem interessante. Esse esquema do jeito que a gente fez serve para vocês conseguirem ligar uma lâmpada na sua casa. Como é que a gente transporta isso aqui para a visualização do projeto? Como é que vocês vão entender o que está acontecendo aqui? Coloquei aqui pra gente, então, como é o primeiro, esse vai ser o nosso circuito 1, certo? Esse circuito de iluminação aqui no quarto, simples por enquanto, tá? Depois a gente faz o paralelo. Se eu fosse colocar aqui a tomada, tá aqui nesse canto aqui, e vai ser o nosso circuito 2, a tomada. O que eu preciso para uma tomada de 110? Simples. Quais fios que eu preciso levar para essa tomada? Você sabe dizer? Uma fase, um térreo neutro. Beleza. Se for 220, como aqui, né, o que chega da rua aqui em São Paulo é 127, né, que a gente chama de 110, a gente mandaria 2 fases, tá? Separadas, para fazer uma tomada 220. Você manda 2 fases. Como a gente não está trabalhando com isso agora, não, né? Tá. Aí a gente está fazendo então um ponto que é 127, então a gente vai mandar uma fase, um neutro, um térreo. O neutro é o mesmo, vai sair daqui, a gente só vai mandar um outro separado da luz. Mas mesmo, de qualquer maneira, a gente não vai atrelar ele ao circuito. Neutro é neutro. O circuito da tomada vai ser um circuito 2 nosso aqui. Tem dois polozinhos, tá vendo? Preciso olhar aqui, ó, dois espaços aqui para encaixar fio. Um deles vai ser a fase que vai chegar aqui da caixa, né, do disjuntor. Então a gente vai vir aqui
Vou pegar a chave de fenda lá e vocês encaixam. A fase está chegando aqui. Tem nessa caixa aí? Não, mas tem na minha sala ali eu pego. Está chegando aqui a fase, certo? Que é onde vem a corrente elétrica. Daqui para a lâmpada é o fio amarelo, que é o retorno. Eu vou colocar aqui a fase chegando. Aqui embaixo vai ser o retorno. O retorno vai sair daqui para ir até a lâmpada. Vamos ligar ele. O terra ele é um sistema de proteção, tá? Nas tomadas. Nas tomadas, né? São tomadas. Aqui tem uma tomada. Aqui tem três pontos aqui na tomada, certo? 3 polozinhos. Se for uma tomada 127, vai ser o neutro de um lado, a fase do outro e o terra no meio. Isso. Na tomada assim. Isso, se tiver um curto-circuito, ele dissipa a energia para a terra para ela não ir de volta para os... O que acontece muito, bastante, assim, ó, em instalações que são feitas de maneira mambembe ou antigas, é não ter o terra. Aí aquilo ali significa que vai dar algum problema? Não, mas se der, você está desprotegido. Isso acontece bastante. Vou dar um exemplo que provavelmente já aconteceu com alguém aqui. A fonte do notebook, que tem aquele 3 pinos e o seu interruptor ele não é de 3 pinos, aí ou você vai lá colocar um Benjamin diferente, e eu já vi gente arrancando o pino do meio para colocar, que é o terra. Não tem problema se você fizer isso. Não tem problema para o funcionamento, ele vai funcionar. Se por acaso tiver uma descarga elétrica, você não vai ter protegido. Muitas vezes não faz diferença você ter aquilo ou não, porque a instalação elétrica da casa não está aterrada. Tá. Mas o neutro, por exemplo, para o que eu fazer? O neutro você vai para os pontos de iluminação e para os pontos de tomada também. Não tem problema. O neutro pode ser até o mesmo, a gente pode usar até o mesmo, não tem problema. A gente vai separar em circuitos a fase, que é a fase é o que leva a corrente. Quando ela ligou aqui, ó, no interruptor, a fase e o retorno. E a gente vai ligar isso aqui na lâmpada Eu liguei aqui, eu vou esperar a professora chegar com o multímetro para a gente ver se a gente está passando a corrente, onde a gente precisa e tudo mais. O fio neutro, que é aquele que foi até a lâmpada, certo? É o azul. Ele está passando por aqui e foi direto na lâmpada. Eu liguei ele aqui na barra de neutro, certo? A fase, eu escolhi um dos disjuntores que tem aqui, não vamos agora prestar atenção na capacidade de corrente do disjuntor, nada disso, tá? O que não pode acontecer, enfim, depois a gente fala sobre calma. Liguei a fase no disjuntor aqui, tá? Que está vindo do disjuntor geral. A fase a gente então mandou ela direto aqui para o interruptor, certo? Daqui do interruptor a gente mandou esse amarelo, que é o retorno que veio para cá, para o nosso ponto de iluminação.
Ó, ele tem que estar passando aqui. O que apareceu aí? 119. 119. 119, o que é? Entre 110 e 127 está certo, não é isso? Voltagem. Então está chegando ali. Quer dizer, está chegando ali não. Eu estou medindo aqui, ó, do que está chegando no disjuntor. A partir do momento que eu liguei o disjuntor aqui, tá vendo? Que é onde eu liguei a nossa fase, ele tem que estar passando de lá para cá. Quanto é que está aí? Elétrica. 119, né? Tá bom, 119. Ou seja, se eu estou medindo aqui depois do disjuntor, é onde eu liguei o fio fase aqui, eu já estou direto no fio aqui e no neutro aqui. Então significa que está passando. Isso eu deveria ter feito antes de fazer o teste de ligar. Porque se estivesse passando muito mais, Você ia levar um choque. alguma coisa está errada. Não ia levar um choque, mas poderia queimar a lâmpada. Aqui, Aqui, ó, 127. a gente só leva choque ou dá um curto-circuito. Quer dizer, o choque vai ser só se você encostar no fio fase energizado e encostar no neutro. Certo? Porque aí, ao invés da corrente estar fechando aqui na lâmpada, ela vai estar passando por você. Se você encostar no neutro aqui, não faz efeito. E se você encostar... Não, fazer para testar não, mas sem querer já aconteceu. Né? Você já levou choque? É mó ruim, cara. Tipo, choque mesmo curto. É horrível. Faz o paralelo aí, tio. Vamos fazer o paralelo, tio? Faz o paralelo agora para eles verem como é que Agora é. lá. Para a lâmpada a gente precisou do neutro e da fase, que no caso aqui é o retorno, porque o retorno é o quê? É a fase depois que passa pelo interruptor. Todo mundo entendeu isso? Para a tomada a gente vai precisar passar neutro, uma fase que vai ser outra, porque é outro circuito, e o aterramento. O amarelo em tomada a gente não usa. Por que a gente não usa o amarelo em tomada? Porque o amarelo ele é geralmente usado para o retorno. E tomada a gente não vai ter retorno, porque a gente não precisa do interruptor na tomada. Imagina se você ligar o seu celular aqui e precisar ligar o interruptor ou não. A tomada a gente quer que funcione só ligando o aparelho, beleza? E a maior parte dos aparelhos que a gente liga na tomada, ele já tem o próprio interruptor, que é o caso de uma televisão. Você aperta o botão lá, é como se tivesse um interruptor, certo? Como é que você sabe a diferença da fase da lâmpada para a fase da tomada? Como é que você sabe a diferença onde? Você vê a casa e fala, você vai mexer. Isso, porque aí é que sim, ó. O ideal é que o fio, é que aqui os circuitos saindo aqui do quadro estejam identificados. Então aqui, esse aqui é o nosso, a gente chamou de circuito 1, tudo bem? Que é o que está indo para essa lâmpada, tá? Está indo para o interruptor, para a lâmpada. Ele poderia estar alimentando vários outros pontos de iluminação. Que, se estivesse aqui em cima, então ele ia estar, essa fase, né? Ia estar indo para o interruptor, daqui está saindo o retorno, que vem para cá, vem para aquela lâmpadazinha, para aquela, para outra, para outra. Então ele está passando por vários lugares. Aqui a gente está com essa trocada. Numa casa normal, comum, isso está dentro do fogo, dentro da parede, né? Em cada trecho, se você não tem o projeto, você vai abrir ali, em cada trecho vai estar passando lá uma série de fios. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode usar o vermelho aqui, ó. Aí eu vou conseguir responder a sua pergunta aqui mais na prática. A gente vai usar esse vermelho aqui como a fase dessa tomada que vai estar aqui, uma tomada simples, de uso geral, aqui. Então a gente vai passar aqui. Esse trechinho aqui final vai estar passando só o circuito da tomada, que a tomada está aqui. Então vai estar passando o neutro, esse fase e o terra. Nesse trecho aqui, vindo do quadro, né? Nesse trecho aqui já vai estar passando a fase do circuito 1, que é o de iluminação, que está indo para o interruptor. No mesmo trecho está passando a fase para a tomada que está indo para lá. E no mesmo trecho está passando o retorno que está saindo desse interruptor e indo aqui para cima. Só nesse trechinho. Por isso que é importante no projeto vocês entenderem bem quando naquele trecho está lá assim, que é esses símbolos que a gente colocou aqui, né? O retorno, ele é meio pauzinho, né? O risquinho só na metade é o retorno, ele inteiro que é a fase, o neutro, o terra. Por quê? Que é importante ter isso bem detalhado no projeto. Porque você sabe que naquele trecho vai ter duas fases passando, mas uma é do circuito 1, que você já pré-estabeleceu o circuito 1 é de iluminação,
e uma do circuito 2 que você pré-estabeleceu que é o de tomada. Para você diferenciar qual que é a sua pergunta, ou pela cor, e aí você vai ver aqui no quadro, ó, você sabe, está identificado. Aqui não está identificado ainda porque a gente não identificou ainda. Mas está identificado que aqui, assim, ó, esse disjuntor aqui é, sei lá, iluminação térrea da casa, por exemplo. Ou tomadas dos quartos. E aí você sabe que a fase que está saindo do disjuntor, que é tomadas, você usou o vermelho. Então quando você quebrar aqui a parede e tiver esse trecho aqui, você vai saber que o fio vermelho ele é a fase que está indo para as tomadas e que o fio preto é a fase que está indo para a iluminação. Você usou, está aqui. Por isso que é importante respeitar a questão das cores. Tem uma tomada, mas aqui também tem uma tomada. Uma tomada lá no alto, assim, para ligar uma televisão. Não vou falar de uso específico ainda, tá? Que a gente vai... Essa tomada aqui, ó, tá no mesmo quarto, tá? Essa tomada e essa que a gente vai colocar ali, elas fazem parte do mesmo circuito. Que é o circuito de 2 nosso, que é o circuito de tomadas desse cômodo. A norma prevê a área do eletroduto que pode ser ocupada por fios. Porque às vezes, se você está passando para lá, sei lá, em residência, o máximo que você vai ter de demanda de potência para um equipamento, sei lá, é uma máquina lava e seca, ou um chuveiro mais potente, um air fryer, sei lá. Né? Não. Então você não tem nada que você vai precisar usar um fio com uma bitola muito grande. Mas já em indústria e tal, que aí o fio é a bitola maior, aí você tem mais problema com relação a isso. Aqui a gente vai passar 3, 4, 5 fios desse pequenininho, aí dificilmente chega nessa equação que está lá na norma, que é o quanto você pode passar ou não. Mas olha só, a gente vai ter uma tomada aqui e uma aqui, certo? Então eu vou passar daqui a fase vermelha. A gente passa de lá para cá, que aqui está mais fácil para vocês visualizar. A fase do circuito 2, ela vai sair de um disjuntor aqui, que é o circuito de tomadas. Ela vai vir para cá, e aqui eu faria uma emenda, um fio vai para lá, outro fio vai para cá. Essa fase aqui, ó, ela vai sair do quadro de um circuito específico para as nossas tomadas. Ela está vindo para cá. Aqui eu vou fazer uma emenda nessa caixinha. Eu vou jogar ela lá naquela tomada e na tomada que vai ficar aqui. Isso é uma boa pergunta. A gente vai emendar elas desencapando o fio, liga um fio no outro e passando uma fita isolante. Normal. A gente tem fita isolante. A corrente, ela não vai. A corrente sai daqui, ela não vai se dividir. Dividir no sentido de, se está saindo aqui 5 amperes de corrente, ela não vai 2,5 para cá, 2,5 para cá. Ela é contínua, você vai dividir o fio, mas ele vai continuar mandando 5 para cá e 5 para cá. Se for 5, né? Ah, e outra coisa, ó, emenda a gente só pode fazer onde tiver caixa. A emenda nunca pode ficar dentro do eletroduto. Porque a gente não sabe, às vezes vai passar um outro fio, aí o fio passa lá dentro, aí solta essa emenda, você não sabe aquilo lá que não curto-circuito. Então a emenda é sempre aqui. Deixa aqui. A gente vai chegar o neutro aqui, tá? A gente vai passar o neutro. Então vai estar o neutro, fase e o terra da tomada aqui. Aqui vai ter que ter o neutro, fase e o terra da tomada. Aqui vai estar, ó, tem esse trecho aqui, certo? Beleza? O que está passando nesse trecho aqui? O neutro. Como é que é o símbolo do neutro? É um L? Ao contrário? É isso? Para a esquerda ou para a direita? É. Assim? Não, para baixo. Assim? Não. Olha aí na dotação de vocês, eu não vou falar. Só esse que é diferente. Agora, o que está passando aqui também? Um retorno, certo?
certo? O retorno ele é um meio assim, amarelo. Está passando aqui também uma fase. Ah, não, era o primeiro que você deu. O neutro, vocês lembram que eu falei que ele não está atrelado a circuito nenhum, certo? Então, como é que a gente separa os fios que estão aqui dentro? A gente sabe que está passando um neutro, porque ele vai lá para aquela tomada. Do circuito 1, que é o circuito de iluminação, nesse trecho está passando o quê? O neutro e a fase. Não, a fase e o retorno. A fase e o retorno, que são específicos do circuito de iluminação, certo? Fase e retorno. Então eu vou usar o branco mesmo. Você está fazendo só da... Olha só, aqui está passando uma fase. E o retorno. Mas o retorno já está aí. Tá. Uma fase e um retorno. Isso. Do circuito, De iluminação. que é o nosso circuito 1, Tá. certo? E tem mais uma fase vermelha do circuito 2. Certo? É isso? O neutro ele não está atrelado a circuito nenhum. É só que o projetinho riscado e risquei em cima para não ficar muito confuso. Então, o que você sabe vendo isso aqui? Esquece isso aqui. Você está olhando no projeto. Você sabe que nesse trecho está passando 1, 2, 3, 4 fios. Você sabe que está passando um neutro. Mas tá indo o terceiro. O que está passando? Aqui. É. Beleza. Mas agora, o retrato do agora. Está passando a fase vermelha, que é do circuito 2, que se você olhar aqui ou olhar no projeto, você sabe que o circuito 2 é o circuito de tomada. Está passando uma fase, que é preto, mas não tem o giz preto, tá? Então, uma fase. Chegando aqui, o interruptor, que é a fase do circuito 1, e o retorno que ele está passando. Você está indo, você está voltando, aí olhando de fora, assim. No geral, você vai entender. Nesse trecho aqui, depois desse ponto, né, que é o ponto do... Como é que é um interruptor simples? A legenda do projeto. Fase e retorno. Interruptor simples. É um triângulozinho. Não, triângulo. Não, triângulo. Triângulo ou é um S? Ah, um S. Ah, tá. Você vai falar que ele é simples? Não, olha aqui. Depois a gente põe. Depois vocês veem aí. Põe Qual é aqui. o S? Depois vocês veem aí alguém vem e coloca aqui, tá? No ponto. Nesse trecho aqui, o que a gente vai ter? É o neutro. A fase. E o neutro. O neutro segue passando aqui. Aí você bota o 2. Ainda é o circuito 2. E aí a gente vai colocar um terra aqui, é isso? É assim o terra? E aqui, o terra também não está dentro do circuito. Eu sei que essa fase é do circuito 2. Aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa, mas vocês têm que entender que os circuitos eles vão conviver dentro de cada trecho e entender qual. Porque dependendo como for, quando você for olhar na prova, vai ter 3, 4 circuitos passando nesse mesmo trecho. É o simples. E cada um desses circuitos vai ter uma fase, um neutro, 2 retornos, O simples. certo? Se isso aqui fosse paralelo, a gente pode até fazer o paralelo. Se isso aqui fosse paralelo, ele ia estar passando 2 retornos. Ah, outra coisa, viu, que é importante falar. Que acontece muito. Isso aqui é off, tá? Aqui. Tem alguns aparelhos, sei lá, secador de cabelo, air fryer, que eu já falei que eu tenho, secador de cabelo não tem. Que o pino da tomada ele é um pouco maior, é de 20 amperes, vocês já devem ter visto. E uma coisa que acontece muito é você pegar e colocar um adaptador para aquilo e liga na... Aí quando você tira, sei lá, acaba de usar air fryer ou secador, alguma coisa assim, tá tudo quente ainda, é tomada. O que está faltando aqui, gente, para esfriar uma tomada ali em cima? Depois a gente põe o terra, a gente não se preocupa com o terra agora. Precisa mandar o neutro para cá, né? Eu vou passar o neutro só para as tomadas dele, tá bom? Vou fazer um pouquinho diferente. Ó, o neutro está aqui, certo? Então eu mandei ele para essa tomada e vou mandar para outra aqui. Então eu vou fazer uma emenda na caixinha, assim como a gente fez com a fase do mesmo circuito, tá? Eu poderia
usar esse mesmo neutro aqui da iluminação, não tem problema. A fase é que ela é separada. Mas eu vou, eu falei para ela aqui, eu vou fazer separado o neutro aqui só para não ficar tanta emenda, tanta gambiarra aqui nesse momento para a gente. Quer dizer, a nossa lâmpada está aqui, está funcionando, né? A gente já... Beleza? Tudo certo. Está ligado aqui só o disjuntor desse circuito 1 nosso aqui que é o circuito de iluminação. A tomada, as duas estão, ó. A fase vermelha saindo do segundo disjuntor aqui, certo? Eu fiz uma emenda aqui, mas ela está indo para lá e para cá, passando. O neutro, eu coloquei um outro, tá? Se você olhar, tem dois neutros passando aqui, mas eu poderia fazer uma emenda desse neutro naquele ali. Mas como são circuitos separados, eu falei que não queria fazer tanta emenda, a gente fez separado, entendeu? Beleza? Tá faltando o quê? Mesma coisa do neutro, tá? Ele não vai passar por disjuntor nenhum. Tem uma barra aqui, que é a que está ligada lá na entrada. Se vocês olharem lá, tem uma barra que vai lá pro chão. Depois a gente passa lá na frente, que é onde ele é aterrado. Então, fica nessa barra, vai vir aqui até essa tomada e a gente vai fazer uma emenda dessa tomada aqui e vai colocar o celular ali no carregador. Não, eu tenho certeza, eu confio em você. Peraí, não foi ainda não. Vamos ligar pro Israel e você ó, vamos lá. Liguei aqui o circuito 1. É aqui, certo? Olha só, o de tomada está aqui nesse disjuntor de baixo. Vou ligar aqui, ó, sem curto-circuito, certo? E o carregador aí. Vocês viram, né? Tá certo. A fase, o neutro. Carregou o cara, carregou a passa, Tá funcionando? Provavelmente no de cima também, mas é que a gente não vai ligar sem terra. Mas precisa de terra? É o seguinte, se houver uma descarga elétrica, ele vai ter protagonismo. Se não tem, como a gente falou, vai ter um ponto, sei lá, no começo da escada, outro no final, né? Os dois têm que acender e apagar a mesma lâmpada. Na lâmpada aqui não vai mudar nada. Vai continuar chegando um retorno e um neutro. Fase e um neutro, né? O retorno é a fase depois que interromper. Um a gente pode deixar aqui mesmo onde está, o outro aqui, talvez? Sim. Tá bom. Entre os dois interruptores, a gente vai passar dois retornos, tá? Então vai chegar, do mesmo jeito que no outro, vai chegar a fase em um deles, aqui no meio. A gente vai mandar dois retornos que vão chegar nesse outro e daqui vai sair o retorno que vai para... Sim. A fase está aqui e o retorno que está ali a gente liga no outro paralelo. Vai vindo até aqui. Onde é que eu estou? Daqui está saindo o retorno que vai para a lâmpada, que já estava, né? Como já está aqui, eu não desliguei. E aqui, a fase que estava chegando no meio aqui, está chegando no meio nesse outro paralelo. Sim. Por que esse não liga esse? É porque é o vermelho. Vamos lá. O paralelo é o seguinte, a fase vai chegar nesse primeiro, e entre esse e esse, a gente vai mandar dois retornos. Emendar. Não, ó, vai sair dois fios de retorno daqui e vão para cá. E daqui ele está indo para a lâmpada. Lembra que a gente quer dois pontos de interruptor? Sim. Certo? Aquele que a gente fez primeiro é o simples, é um ponto de interruptor. Vamos supor que agora a gente tem o exemplo clássico do começo da escada, o final da escada para acender a mesma lâmpada. Beleza? Eu vou ligar os dois retornos aqui e você vai entender.
Esse é o negócio que Ó, é o seguinte, gente, ó, olha só. Vamos lá então, Eu liguei aqui para por- fechar. Eu liguei aqui por fora pra ser mais rápido, porque tá cheio de fio aqui dentro. você quiser depois eu te explico. Mas, né, eu estaria passando aqui por dentro. Como que acontece no simples? A corrente sai aqui pela fase, vai para o interruptor, aí do interruptor vem com retorno para a lâmpada, beleza? Agora a corrente está chegando aqui pela fase, aqui no meio, ela vai para cá, para esse outro, para esse interruptor aqui, vai vir para esse outro, e daqui ela sai pelo meio e vem para cá. Beleza? Aqui ele está assim, e aqui ele está assim. Olha só, aqui a fase chegando lá do quadro, tá bom? A fase está chegando aqui. E aqui é o retorno que está indo lá para a lâmpada. Tá bom? Deu para entender? Aqui é uma bolinha, um pontinho. Certo? Esses são os 3 pontos aqui de cada interruptor paralelo. Quando esse interruptor aqui está para cima ou para baixo, se ele está para cima, a corrente está fazendo isso aqui. Se eu mudo aqui, ó, ela vai para cá e vai fazer isso aqui. Tá bom? Por que eu disse que de vez em quando acontece de um precisar estar ligado para o outro funcionar? Quando a fase ou o retorno que está indo para a lâmpada não está no meio. Ele está numa das pontas. Então, para resolver, não sei quem foi que falou que tem esse problema em casa. Acho que era a Júlia. Eu também tenho esse problema. É só alterar aqui a questão dos fios no interruptor aqui, que tem 3 polos. Provavelmente o que está indo embora, porque se o que está indo embora está aqui embaixo, só vai funcionar em cima quando isso aqui estiver para baixo. Quando esse lado estiver para baixo. Entendeu? Então, Sempre no meio. a fase é sempre no meio e o retorno que volta para a lâmpada é sempre no meio também. Beleza? Deu para entender? Deu. Vamos tentar agora. Adorei. Ó, lâmpada. Ele tem que ligar e desligar independente de onde estiver. Eu posso ligar aqui e desligar aqui. Ou ligar aqui e desligar aqui. Beleza? Porque a corrente que está chegando aqui, através desse fio, ela vai tá vindo por essa fase e ela passa para lá, independente de como está ligado aqui. Tá bom? Deu para entender, professora? Mesmo estando por fora assim feião? Sim, tudo vai ter para entender. Tá? Essa parte aqui coisada por fora aqui, vocês não mostram nem pro Raimundo, tá? Que o Raimundo vai dar. Ele que me ensinou tudo isso. Ó. O que mais, professora? Só. Almoço. Dúvidas?